Olá, tudo bem? Hoje é um dia muito especial para todos nós que pertencemos à Igreja Presbiteriana do Brasil. Faz 161 anos que nós estamos presentes em solo brasileiro. Esta data, ela é marcada com a chegada do pastor e missionário Ashbel Green Simonton, que chegou ao Rio de Janeiro no dia 12 de agosto de 1859. Este jovem que, em princípio, morando nos Estados Unidos, na região da Pensilvânia, tinha a intenção de ser um professor ou um advogado. Mas diante de um avivamento espiritual na região, ele sentiu-se chamado para o ministério da palavra, para ser pastor, e ingressou no seminário de Princeton com o objetivo de se preparar. Foi neste seminário que ele ouviu uma pregação do Dr. Charles Hodge, diante da qual nasceu no seu coração a chama de ser um missionário fora dos Estados Unidos. E Deus então colocou no seu coração a missão e o desejo de vir para o Brasil e aqui então semear a palavra de Deus. Assim, no dia 12 de agosto de 1859, ele chega ao Brasil e mais especificamente no Rio de Janeiro, depois de uma longa viagem de navio, para cumprir então a sua missão. Em princípio, para que ele pudesse semear a palavra de Deus, ele ensinava o inglês aos brasileiros, enquanto que também ele aprendia o português. Em 1860, ele recebeu os primeiros membros desta igreja presbiteriana. E ali então nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil, que é exatamente hoje a igreja presbiteriana que se localiza na Praça Tiradentes, aqui no Rio de Janeiro, a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Infelizmente, ele teve apenas 8 anos de ministério entre nós, mas que repercutiu de forma extraordinária no Brasil, com a pregação do Evangelho através dele. Infelizmente, ele morreu de febre amarela. E 3 anos antes do seu falecimento, a sua esposa Ellen Murdoch já tinha falecido. Mas este homem foi grandemente usado por Deus, e há 161 anos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo está sendo pregado em terras brasileiras e agora também em outros países, porque nós temos dezenas e dezenas de missionários levando a palavra de Deus a outros países que precisam ouvir da mensagem do Evangelho. Nós damos graças a Deus pela bondade divina em nos alcançar por intermédio do Evangelho e para isso utilizar este seu instrumento, Ashbel Green Simonton, que tão novo, aos 26 anos de idade, deixou a sua família, deixou o seu país e veio para o Brasil nesta epidemia ou pandemia de febre amarela, não se importando com os riscos que corria, mas ardia no seu coração o fervor de trazer o Evangelho para o nosso Brasil. Louvado seja Deus, e agradecemos a Simonton por este tão grande amor, e através do qual ele deixou tudo para nos pregar o Evangelho. Lembro aqui do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21, quando Jesus Cristo disse aos seus apóstolos e aos seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu também
vos envio. Nós não apenas devemos dar graças a Deus, não somente devemos ser agradecidos a Simonton, mas nós precisamos também nos sentirmos enviados e responsabilizados por levarmos esta palavra a outras pessoas. Temos feito isso? Que Deus nos abençoe. É nisso que eu creio.